Oi, gente! Tem barbante aí? Gente, entraram 2 pedidos pela Shopee, um de crochê e um de papelaria. Já estava tudo meio adiantadinho aqui, então só finalizar o arremate desse e embalar. E aqui, ó, já tinha deixado até o brinde também pronto. E o de papelaria é daquele kit novo que eu montei, que vai a tag de mimo, o modo de lavar, o gratidão e esse cartãozinho aqui, ó. Você merece todo o amor do mundo. Deixa eu aproximar melhor, ó. Então já tinha deixado pronto também. Aqui eu tinha dado uma adiantada, eu coloquei o brinde já na embalagem e eu tava testando para ver o tamanho da embalagem, para poder já deixar tudo no jeito e o papel craft cortado. Então aqui já vou usar o mesmo que eu tinha usado para simulação aqui que eu fiz sozinha. Assim eu aproveito tudo que eu já deixei adiantadinho. Então, eu tô fazendo outras coisas, mas conforme os pedidos da Shopee entram, eu já venho aqui. Se tiver pronto, eu já embalo e aí eu continuo o que eu estava fazendo. Assim eu não preciso ficar correndo em cima da hora. Muitas vezes, gente, eu fazia isso. Tava perto do horário de enviar, eu ia lá conferir para ver o pedido. Agora não, agora eu vou. Entrou, dei uma pausa para tomar um café. Olhei lá, vi que tem um pedido, aí eu já vejo se tiver adiantado, já embalo aqui e fico sossegadinha. Não sei por que a imagem tá ficando muito clara, não sei se eu tô olhando através do celular, né? Aí para mim aparece muito clara, mas se eu editar muito aqui na hora de gravar, fica muito escuro, muito colorido demais. Então vai assim mesmo, comenta aí se vocês acham que a imagem tá boa. Na hora que eu tô gravando é um Deus nos acuda. Então aqui são 2 peças. Aí vou passar o rolinho, vou deixar o link do rolinho que eu compro para vocês verem aí, quem tiver interesse de saber direitinho o que que é. E esse aqui é só assim mesmo, ó, para café, e ela pediu todo em rosa. Esse anúncio eu confesso que eu nem lembrava que estava lá na Shopee. Eu falei para vocês que a Shopee ela tá pregando umas peças em mim. Ó, usar esse rótulo aqui da borboletinha fofa. Simplesmente eu tenho deixado alguns produtos em pré-venda e a Shopee mesmo vai lá e tira da pré-venda e coloca como pronta entrega. Aí o que que eu fiz? Essa semana aí eu tô pegando pelo menos uma vez por dia para poder estar conferindo esses anúncios, para deixar bem certinho. Para garantir que não vai sair venda ou que ela não vai alterar, só colocando como esgotado. E aí, não queria colocar esgotado. Se você coloca que está esgotado, não vende, né? Porque não tem disponível. Mas a gente tem que estar olhando toda hora, porque senão acaba se lascando para fazer, né? Esse aqui eu já estava adiantadinho, então tem alguns produtos que eu tô deixando mesmo a pronta entrega, o que eu consigo fazer uma quantidade ali rapidinho, ou que eu já tenho adiantado, dá para pôr como pronta entrega, mas já pensou se entra um pedido de 10 peças? Aí sim vai ser um Deus nos acuda. Eu deixei esse aqui já pronto, ó. Aqui vai o cartão com agradecimento, coloquei meu Instagram e meu telefone de contato. Aqui o modo de lavar com o meu Instagram também. Aí eu coloquei todas as redes sociais, tudo tem o mesmo nome. E lembrando que o cartãozinho que tá na Shopee, ele vai sem nada, tá? Não dá para colocar o WhatsApp nem Instagram. Mas se a encomenda for pelo meu WhatsApp, daí o valor é diferente e dá para colocar do jeito que quiser. E aqui eu cadastrei esse card também lá na Shopee não, no WhatsApp, para quem tiver interesse. Então eu vou começar finalizando a embalagem desse de crochê, aí depois eu já passo pro da papelaria. Eu comprei um saquinho para colocar quando for 2 unidades, ó, mas esse daqui ele não tem adesivo. E aí eu comprei com adesivo, só que eu fui fazer a compra novamente e não achei nessa largura, na largura que ficasse certinho. Eu vou utilizar esse aqui, ó, porque apesar de sobrar bastante, dá para usar tranquilamente. Porém, eu queria no tamanho certinho, sabe? Um pouquinho mais estreito. Mas nem tudo é perfeito, né? Então vamos usar o imperfeito mesmo e correndo atrás de melhorar uma coisinha por dia. Aqui eu não precisaria colocar no saquinho, né? Eu poderia só... Deixa eu pensar o que eu faço. Eu poderia colocar só o porta-copo. Da próxima vez eu acho que eu vou fazer isso. Mas como eu já tinha deixado assim arrumadinho, eu vou deixar até pra ficar certinho assim na embalagem, tá vendo? Eu acho que fica bem bonitinho. Pra pessoa ver, né? Deixa eu virar ao contrário. E aí esse saquinho aqui, ele, apesar de ser um pouquinho mais estreito, né? Vai dar certo pra enviar junto com essa embalagem. E é por isso que eu fico mudando um monte de coisa, o tamanho, a medida das coisas pra mim. Porque eu compro o saquinho, daí ele acaba vindo menor. Essa semana eu comprei o saquinho rosa e ele veio menor, mais estreitinho. E aí, tudo que eu fiz baseado naquele tamanho de saquinho, já precisei fazer alteração, né? Aí, eu acho que assim ficou mais legal. Ó, daí quando olhar aqui, ó, aparecem uns detalhezinhos assim.
a pessoa vai ficar curiosa para saber do que se trata, né? Aqui também eu poderia fazer um card bem grande para colocar o porta-copo de um lado e o negocinho do outro, né? Ficaria legal. Vamos ver como que eu vou ficar fazendo? Aí eu altero, mas eu acho que ficaria legal com um card assim compridão, né? Colocava todas as informações. Então sobrou um tanto bom aqui, mas não tem problema. É até melhor sobrar bastante do que faltar, né? Aqui eu vou colocar um adesivinho. Esse aqui, ó, feito à mão. Hoje eu tava sofrendo aqui com a impressora. Tô com as mãos cheias de tinta, mas no final consegui fazer dar certo. Mas tem muita coisa pra estar resolvendo com essa impressora. Ô, bichinha. Eu vou usar o saquinho que chegou hoje. Eu já tinha até aberto. Que é o de 30 por 20, tá vendo? Vou deixar o link aí também fixado no primeiro comentário. Mas eu sinto que ele veio um pouquinho mais estreito do que o anterior. Porém, gente, olha, cabe certinho. Então, tá perdoado, querido vendedor. Eu vou comprar mais. Aí eu vou deixar aqui no saquinho enquanto eu não organizo nas gavetas. E eu tô fazendo assim, comprando de 100 em 100, de 200 em 200. Depende muito do valor, né, que tá saindo lá. Às vezes eu penso assim, ah, não vou comprar muito não. Mas aí se tiver muito barato, aí eu compro. Fala a verdade. A gente que trabalha com coisa de vendas, a gente tem sempre que estar tentando economizar um pouquinho. Então, às vezes, se eu comprar um pouquinho a mais, o frete vai ficar igual. Então, eu vou lá e compro um pouquinho a mais. E vamos vamos acumulando coisas, não é mesmo? Só que assim também, se eu tiver muito, 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 aí eu não compro não, né? Eu compro de acordo com a necessidade ali. Eu ainda não achei, pra dizer a verdade, eu nem procurei a fita adesiva mais fina. Por quê, né? Porque eu resolvi colocar tudo numa caixa e eu mudei o canto aqui onde eu guardo essas coisas. E aí, gente, não sei vocês, mas toda vez que eu mudo alguma coisa de lugar, eu não coloco no lugar certo. Até eu lembrar, então vou usar assim. Poderia usar a fita grossa inteira, mas eu usei outro dia e tava com dó. Falei assim, nossa, mas que também exagero de fita é essa? Eu poderia também ter procurado antes de começar o vídeo, né? Mas aí não seria eu trabalhando na vida real, porque eu na vida real sou bem assim mesmo. Embananada. E aí essa é uma coisa que eu tô fazendo também, que é embalar um pedido de cada vez. Não vou colocar mais um monte de pedido aqui na bancada para fazer tudo ao mesmo tempo, porque eu não quero correr o risco de fazer confusão. Eu percebo que eu vivo a um passo de fazer uma confusãozinha, então tô preferindo evitar. Aqui tá certinho. E esses 2 pedidos eu poderia deixar para enviar amanhã, mas como já estava pronto, já vai hoje mesmo. Ó, esse segundo pedido é o pedido de papelaria. O brinde já deixei pronto, eu tô apaixonada por esse envelope. Vou, inclusive, imprimir mais e já cortar. E aqui que eu falei pra vocês, ó. Eu cortei os pedaços de papel pra ver certinho qual seria a largura, o tamanho que eu preciso. Esse daqui eu cortei muito grande, tá vendo que sobrou aqui, ó? Quase 6 dedos aqui de papel. Mas como eu já tinha cortado e eu não queria ficar picotando nada, eu resolvi utilizar. Fiz o teste aqui, se ficar bom. Aí, cada vez que eu for cortando, eu vou diminuindo um pouco. Então, eu já deixei no jeito, olha. Com os coisas... coloquei até de cabeça por baixo. Com os cartõezinhos colados, porque na correria é sempre bom ter as coisas adiantadas. Então, ó, vai dar certinho. E aí, eu vou tentando melhorar para os próximos, né? Aí, ela pediu o kit que vai com 25 de cada e ela pediu os verdes. Eu também fiz esse card aqui, eu tinha mostrado para vocês, eu fiz bastantão. E vou melhorando. A minha ideia aqui que é, gente, toda hora eu tô falando assim, os planos, né? Mas meu pensamento é o seguinte, vai chegar um momento em que vai ter tanto pedido que eu não vou conseguir ficar fazendo essas etapas assim devagarinho, do jeito que eu tô fazendo. Então eu tô aproveitando que não tem tanto pedido assim, né? Tem pedido todo dia, mas não é todo santo dia entram 20, 30 pedidos. Não é assim a minha realidade. Entra um pedido todos os dias. Às vezes entram 2, às vezes entram 3, né? E aí, uma hora vai começar a entrar muito, muito, muito pedido. Eu sei porque isso já aconteceu e eu não dei conta. Então, eu tô tentando, aproveitando esse tempo que eu tenho um pouquinho mais livre, né? Que eu tenho tempo de fazer as coisas com um pouquinho mais de delicadeza, mais lento. E tô adiantando o máximo que eu conseguir pra, né, facilitar. E assim, eu acho que eu repito muitas coisas, mas as coisas se repetem demais aqui mesmo na minha empresa. Né, no meu ateliê, por isso que eu repito, mas já aconteceu comigo
2 vezes, de entrarem muitos pedidos e eu acabar atrasando muito e isso prejudicar pra caramba a minha loja. Então, para evitar que isso aconteça novamente, eu tô sempre pensando o que eu posso fazer, né, para melhorar. Aí eu aproveito, eu me obrigo, na verdade, a achar um momento para adiantar alguma coisa. Porque se você trabalha sozinha e você vai esperar alguma coisa dar errado para poder depois corrigir, saiba que você vai perder um tempo danado tentando corrigir isso e depois você se frustra porque a quantidade de pedidos vão diminuir. Então, se antecipa. Eu tô tentando me antecipar, mas eu já fiz a cagada de esperar 2 vezes e 2 vezes eu me arrependi porque os pedidos diminuem muito. Quando você atrasa pedidos, a Shopee acaba não mostrando tanto, porque ela percebe que você não está dando conta daquela demanda alta, né? E aí você vai passar 1 semana, 2 semanas recebendo um pedido por dia, ou às vezes nenhum pedido durante 1 semana. Já aconteceu comigo 2 vezes. Devo passar um mês inteiro tentando recuperar, porque eu atrasei pedidos e agora a Shopee não mostra mais os meus produtos para ninguém. Faz parte, porém, né? Bora tentar evitar. Então tá aqui o de papelaria. Vou tirar o papel aqui. E tá aqui o de crochê. Esses dois vão ficar separadinhos agora. Se der tempo, eu posto ainda hoje, mas se não der tempo, eu posto amanhã de manhã. E bora pro próximo. Eu tô aqui fazendo o pedido da Thelma e olha que fofa, ela pediu aquele cartão que vai com o WhatsApp, o Instagram, né? E aí eu coloquei o desenho dessa forma aqui e ficou parecendo que tá costurado. Achei que ficou tão bonitinho. Aqui tá escrito assim, ó, faço tapetes, caminhos de mesa e vários itens em crochê. Tudo feito à mão com barbante para decorar o seu lar. Aí o WhatsApp e o Instagram, né? E ela pediu em cores sortidas, então vai bem variadinho assim. Aí já vou separar, fiz alguns a mais, ó, na contagem lá, acabei fazendo alguns a mais, então tô mandando de brinde. E tem uma outra parte do pedido dela que é bem legal, um card, onde ela me mandou algumas fotos dos trabalhos dela e eu montei um cardzinho, flower, sei lá como é que chama isso, mas é um cartãozinho de divulgação e é bem legal. Assim que eu finalizar, eu mostro pra vocês. Fiz algumas tagzinhas, olha, bem pequenininha. Na verdade, é só um cartãozinho, não coloquei furo nem nada para quando eu colocar os produtinhos no saquinho, eu separar. Então, eu coloquei assim, ó, 50 sortidos. Tem de todas as cores, mas esses aqui, para esse pedido, eu vou usar esse daqui, né, que são dos 50 sortidos. O pedido dela tá bem coloridinho. Eu acho legal quando a pessoa pede sortido, porque me dá, assim, a possibilidade de estar utilizando todas as cores que eu consigo fazer lá na impressora. Eu já falei para vocês, né, que eu conto várias vezes os cartões antes de colocar no saquinho. E às vezes eu fico em dúvida e conto de novo. E aí o que acontece? Esse tipo de cartãozinho que me ajuda a ter certeza de que eu fiz a conferência, né? Então, às vezes eu tô aqui em dúvida, aí eu vejo se eu coloquei esse papelzinho é porque eu conferi 2, 3, 4 vezes. Mas às vezes eu não coloco esse cartãozinho e na hora de embalar eu dou até uma pausa, assim, sabe? Tô falando para vocês, esse aqui tem 100. Aí eu viro e vejo, opa, aí eu vou dar uma olhadinha, eu vou conferir tudo de novo para ver se tem 100 mesmo. E acaba me confundindo. Aqui tem 100 unidades nesse cartãozinho, tá escrito 50, então eu vou pegar um outro que eu deixei em branco. Ao longo do caminho eu fui fazendo vários, olha. Vou pôr um pouquinho mais perto. Esse aqui fica todo em branco, esse aqui tá só espacinho para eu colocar a quantidade e a cor, e assim vamos indo. No caso aqui, como são sortidos, eu vou colocar esse daqui, ó. Eu não fiz com escrito 100 unidades, porque na maioria das vezes eu vendo com 50, mas talvez depois ao longo do caminho eu acabe colocando 100 unidades só para já ficar pronto esse cardzinho. Mas eu tenho um monte, porque eu coloco esse pedacinho aqui, ó, em cada cantinho das folhas que sobram. Então aqui eu vou pôr só 100, ó, sortido. Aí só coloco aqui e tenho a certeza de que foi conferido várias e várias vezes. Agora eu vou guardar esse aqui, né? Aí cada coisinha assim colorida eu tô colocando numa gavetinha diferente, assim facilita pra mim. Eu ainda vou fazer a segunda parte do pedido dela, então esse daqui eu já vou deixar dentro do envelope de brinde, mas eu ainda tenho que fazer a outra parte do pedido, então eu nem vou fechar, vou só deixar esses aqui na caixinha. Assim, ó. Tem umas coisas que demoram um pouquinho mais,
a edição, aí tem que mandar para a pessoa aprovar. Às vezes eu mando para ela aprovar, daí a pessoa pede para fazer algum tipo de alteração, então eu tenho que parar aquilo que eu estava fazendo, às vezes modificar o arquivo inteiro, então demora um pouquinho. Não tem problema nenhum, né? A ideia é justamente essa, fazer exatamente do jeito que o cliente queria, ou o mais próximo possível, mas eu vou fazendo assim, com calma, tranquila, principalmente quando tem que pôr dados, né? Porque você tem que prestar bastante atenção para não colocar nada errado. Aconteceu uma vez eu colocar o DDD da pessoa errada no telefone, nossa, foi mó tristeza. Ela me falou, né? Eu fui lá corrigir, mas que tristeza, né, gente? Quando você erra alguma coisa porque você não prestou atenção. Então, faz com calma, devagar, demora 1, 2, 3 dias a mais, mas faz direitinho que o resultado final é o que faz valer a pena. Gente, enquanto eu vou crochetando, eu sempre vou deixando a impressora imprimindo algumas coisas para ir adiantando, né? E aí vocês acreditam que eu não cheguei nem mostrar a minha impressora nova para vocês? Não tem nem 3 meses que eu comprei e já tô tendo uns problemas com ela. Então eu já resolvi falar aqui com vocês isso e aproveitar para falar por isso que eu demoro, por isso que eu decidi, né? Cheguei à conclusão que eu vou demorar de falar para vocês algumas coisas que eu compro, porque eu preciso utilizar durante os 2, 3 meses mesmo, seguido, né? Seguidos, para poder passar para vocês a minha experiência. Porque tem coisas que vão dar problema mesmo, quando você usa de forma contínua, assim, todos os dias, o dia todo, é esperado que dê algum tipo de probleminha. Mas esses problemas, eles precisam ser resolvidos facilmente. Então, eu fiz alguns testes e eu tive que trocar uma caixa de manutenção que tem lá, só que ela vem com um chip. E aí, eu comprei pelo Mercado Livre e não durou nem 20 dias. Gente, o negócio foi R$ 116, não durou nem 20 dias, ela já tá com uma informação ali de que precisa ser trocada novamente, ou seja, não deu certo. Aí o que eu vou fazer agora? Comprei uma peça para desbloquear esse chip, vou fazer um teste com ele. E aí, depois que tudo der certo, se der certo, eu venho aqui, mostro a impressora e mostro essas opções para vocês. E assim, não tô achando que a impressora é ruim ou que, nossa, eu dei azar. Não, são coisas da utilização. Tudo que você utiliza demais acaba dando algum problema mesmo. São manutenções diárias, assim, ou mensais que você precisa estar fazendo. Além da tinta que você precisa estar repondo o tempo inteiro, né? Você também tem que estar olhando essa caixa de manutenção, você também tem que estar olhando se não entra o ar nas mangueiras. É um saco, sabe? Falar para vocês que o crochê é muito mais fácil, porque daí o crochê só tem esse problema aí de o barbante veio diferente, o lote tá mais escuro, tá mais claro, ficou um pouco de mais espesso, agora tá mais fino, entendeu? Então eu encaro essas dificuldades com a impressora do mesmo jeito que eu encaro essas dificuldades com o barbante, que é o que a gente usa relacionado ao crochê, né? Porque em toda parte, né, em todo trabalho que você for exercer, vai ter esses empecilhos. E você sabe que eu estou pensando o seguinte: eu acho que quem trabalha em gráfica tem que fazer um curso de manutenção de impressora, porque toda hora um BOzinho diferente e é chato de resolver. E fora que eu fico insegura de desmontar a impressora para tentar resolver alguma coisa, né? Eu tô com 3 impressoras da L4260 e tenho essa nova que eu comprei, que não tem nem 3 meses, né? Na verdade, acho que vai fazer 3 meses agora. Depois, no vídeo que eu for falar só sobre ela, eu passo as coisas bem certinhas. Mas eu tô aqui com as minhas mãos tudo sujas. E eu tô com as 3 L4260 e 2 estão paradas, por questão de manutenção mesmo. E aí eu tô chegando à conclusão que impressora é uma coisa quase que descartável nesse ramo. Você tem que estar comprando e estar sempre comprando. Você vai estar sempre precisando de mais uma impressora. Aí eu já tô analisando aqui se seria melhor eu comprar uma impressora muito mais cara ou se eu fico fazendo essa troca, assim, sabe? Todo ano compro 1, 2 impressoras novas e vão encostando aquelas que deram algum problema. Porque tem uns problemas que são persistentes, então por mais que você vá lá e troque uma peça, daqui 1 mês, assim, já tá trocando novamente. E o que eu percebi com essas L4260 é que quando começam a dar falha na impressão, você precisa estar fazendo toda hora uma limpeza da cabeça de impressão da impressora, né? Só que daí isso gasta muita tinta. Até hoje eu só estou usando tinta original da impressora. Então, acabo tendo um gasto muito grande. Por isso que também a gente tem que repensar bem os preços que coloca nas coisas. Mas eu foco na tinta original porque eu acho que a qualidade fica mais bonita. E a chance de danificar a impressora, que já dá um monte de problema o tempo todo,
é muito menor. Então, vou continuar usando a tinta original enquanto der certo, né? Talvez algum momento eu teste alguma tinta que não seja original, mas tô focada aí nessas coisas. E ela tá paradinha ali, né? Vou utilizar a outra que estava encostada, enquanto eu não consigo desentupir ali o negócio e trocar a caixa de manutenção de novo. Olha só, fiz esse envelope aqui, tava fazendo um teste com o tamanho, acho que eu vou diminuir, achei que ficou muito grande esse novelo. Mas aqui, ó, tem uma caixa cheia de novelos, barbantes, tesouras e aquela caixa maravilhosa que toda crocheteira ama, né? Então, aproveitei essa pausa aqui para colar alguns que eu já tinha deixado prontos. Como a impressora deu um pau ali, perdi a paciência, deixei de lado para arrumar. Eu vou pegar algumas coisas que eu tenho prontas assim e vou colando. Tem alguns pedidos para enviar hoje, então já vamos pegando o que está pronto para adiantar, tomando um chá de paciência e bora pro próximo. E uma pausa aqui, só fui colocando aqui os cartõezinhos, né? Dentro do brinde que é para quem compra papelaria. E aí aqui, ó, eu peguei o adesivo para mandar de mimo e vou colocando. Só que assim, eu pego bem aleatório mesmo. Então esses aqui, por exemplo, ó, não vão ganhar o adesivo. Eu vou deixar para depois. Se depois der tempo de eu pegar mais adesivos ou se eu for produzir e sobrar, eu coloco aqui dentro. Se não, eu mando sem mesmo. Às vezes acontece de eu deixar assim aberto e depois eu tá fazendo uma outra coisa e acrescentar coisas ali, sabe? É bem aleatório mesmo, não dá para escolher, nem eu escolho muito, sabe? Eu só pego o que fica certo, o que fica fácil. Eu gosto muito de estar trocando as coisas, olha, esse aqui já faz tempo que eu mostrei para vocês, né? Aí eu fui imprimir agora algumas coisinhas, né, mais cedo, e no espacinho que sobrava eu fui fazendo. Então olha o tanto que vai ficar guardadinho aqui hoje. Aí conforme vai ficando bastante, eu coloco lá no catálogo do WhatsApp como promoção. Aí quem tiver interesse, dá uma olhadinha no catálogo que eu tô sempre atualizando, colocando algumas coisas. Esse aqui é o primeiro. Aí eu faço assim, eu vou embalar, vou fechar e já vou embalar um pedido, pra não ficar um monte de coisa assim, perdida aqui, né? Bagunçado.